Eu sou a Jane e eu faço parte do projeto Espírita Religar. Hoje eu convido vocês para refletir um pouquinho comigo a respeito dos 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. Você sabe quais são? Então vamos lá. Os 15 princípios fundamentais: Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos em nossas vidas e ação dos espíritos na natureza. Esses são os 15 princípios fundamentais. Eles são como um farol. Ele é o início para o aprofundamento da nossa doutrina espírita. Nesses princípios, temos a base fundamental e indispensável para que nós possamos conhecer e aprofundar na doutrina espírita. Hoje, vamos iniciar falando do primeiro princípio fundamental: Deus. Pessoal, podemos dizer que uma das grandes missões de Jesus foi mudar a ideia que nós tínhamos de Deus. Porque até aquele momento nós tínhamos a ideia de um Deus muito distante, um Deus vingativo, ciumento. E Jesus, com a sua autoridade moral, traz para nós um Deus Pai. Pai amoroso, justo e bom. A doutrina espírita explica Deus como uma causa e uma inteligência. Também Leon Denis define Deus assim, em um dos livros dele, tá? Chama O Porquê da Vida. Então, podemos afirmar que Deus é o centro de onde emanam e para onde retomam todas as potências do universo. E nós agora vamos ver aqui no livro dos Espíritos, este livro aqui, que Allan Kardec formula 1019 perguntas para os espíritos superiores. E logo na primeira pergunta, ele fala de Deus. Ele fala assim: que é Deus? Vou chamar a atenção para vocês para entender essa pergunta, porque Allan Kardec fala que é Deus, não quem é Deus. E aí, os espíritos superiores respondem: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. A partir daqui, nós já temos algumas informações para a gente montar uma linha de raciocínio. Porque Deus é Pai, justo, amoroso e bom, a inteligência suprema que criou todas as coisas. Podemos dizer que ele é o Criador não criado. Ele que criou tudo que existe. Ele é a fonte e o princípio de toda a vida. Ele é o ser do universo, sem limites no tempo e no espaço. Criador de um universo infinito. E aqui também eu paro e chamo a atenção de vocês, porque eu disse universo infinito. Muitas vezes a gente acha que Deus é infinito. Não, isso seria uma definição incompleta, uma pobreza de linguagem. Deus é infinito nas suas perfeições, nas suas obras. O que é infinito é o universo que Deus criou. Na Gênesis, capítulo 2, tem uma fala muito importante que eu vou trazer para vocês. Coloca-se assim: a natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ele em nós e nós nele. Nenhum ser
por mais ínfimo que seja, deixa de certo modo de estar saturado dele. E ainda fala mais assim, que Deus, ele não se mostra, ele se revela através de suas obras. E aí eu vou falar para vocês, é realmente um pouco difícil para a gente, né, nós ainda criaturas limitadas, entender o que é absoluto. Nós ainda não temos condições morais de conhecer a natureza íntima de Deus. Olha, mas na medida que a gente for melhorando a nossa condição moral, a gente vai trabalhando o desapego da matéria, né? Nós vamos aproximando mais da parte espiritual, que é a nossa essência real. Nós vamos conseguir ter uma ideia assim aproximada, uma ideia até mais justa do que é Deus. E aí eu vou recorrer novamente ao Livro dos Espíritos, na questão número 4, que vai falar o seguinte: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão te responderá. Para crer em Deus, basta lançar o olhar sobre as obras da criação. E aí eu vou parar um pouquinho e vou falar para vocês. Vou trazer uma história para ilustrar essa questão da obra de Deus, da obra do Criador. E aí, neste livrinho aqui, ó, no livro Pai Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Meimei, tem uma historinha que vai ilustrar essa obra do Criador. A história chama Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com muito fervor, com muito carinho, todas as noites. E uma certa vez, o chefe dele, de grande caravana, né, chamou a sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabe que Deus existe? Quanto nem ao menos sabe ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais. E aí o chefe logo indagou: como assim? O servo humilde explicou: Senhor, quando você recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem escreveu? Aí ele falou: pela letra. E ele continuou: Senhor, quando recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e continuou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Aí ele respondeu: lógico, pelos rastros. E aí o velho crente convidou o chefe para fora daquela barraca, mostrando-lhe lá em cima o céu, onde brilhava uma lua maravilhosa, cercada por multidões de estrelas. E exclamou, totalmente muito respeitoso com ele: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser obra dos homens. Neste momento, o orgulhoso chefe, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então, olha, Deus é eterno. Ele não teve começo e não terá fim. Imutável, não está sujeito a mudanças. Imaterial. A sua natureza difere de tudo que a gente chama de matéria ou a gente conhece por matéria. Onipotente. Ele tem o poder supremo. Ele é soberanamente justo e bom. Ele se revela nas mais pequenas coisas como nas maiores coisas. Aí, vamos finalizar com uma fala de Leon Denis. Ele acrescenta assim: Deus é o ser universal. Como eu disse, sem limite de tempo
e de espaço. Eterno. Não há nenhum ser nem ao lado, nem acima. Deus é a fonte e o princípio de toda a vida. Observe o nosso próprio globo, a nossa Terra. A harmonia dos seus contornos, os vastos oceanos, a renovação das estações, os seres vivos, pássaros, insetos, as plantas e as flores. Cada uma delas são joias do estojo divino. Observem a nós mesmos. Que gênio humano poderia imitar essas delicadas obras-primas? Boa pergunta que Leon Denis deixa aí para nós, né? E aí eu vou deixar essa pergunta com uma reflexão. E aí eu volto no segundo vídeo com o segundo princípio fundamental: Jesus. Até lá!